Olá! O tema do martírio voltará com força no primeiro século, no último livro das Escrituras cristãs, o Apocalipse de João. Este livro foi escrito por um judeu, de nome João, durante um exílio na ilha de Patmos, uma ilha da costa do mar Egeu. Não se sabe ao certo como ele se tornou profeta ali naquela região, mas o período de produção do Apocalipse foi, provavelmente, a última década do primeiro século da nossa era. Os discípulos de Jesus já haviam passado por duas grandes crises até aquele momento. A primeira, durante a década de 60, quando o imperador Nero ordenou a morte de vários dos seus membros em função do incêndio de Roma. O historiador Tácito e Suetônio, ambos são unânimes em descrever a forma como aquela perseguição violenta vitimou muitos seguidores de Jesus nos estádios de Roma. Uma segunda crise, nesta mesma década de 60, desabou sobre o berço do movimento, a Judéia, como resultado da Guerra Judaico-Romana, que foi do ano 66 até 73, e teve como clímax a destruição de Jerusalém e do Templo Judaico. Segundo Eusébio de Cesareia, os membros do movimento de Jesus escaparam da destruição de Jerusalém ao fugir para as montanhas de Pela, um pequeno povoado na margem oriental do Jordão. Mesmo assim, eles devem ter experimentado a destruição do templo e a consequente morte de inúmeros judeus como eventos de grande dor e sofrimento. Estas duas crises estão, então, subjacentes à postura violenta do autor do Apocalipse em relação ao Império Romano. Há muitos fragmentos no Apocalipse que parecem ser alusões aos discípulos que morreram num ou noutro evento promovido pelo Império, o que explica, parcialmente, a importância que o sofrimento e a morte ocupam nesta que é a última obra do Novo Testamento. O autor do Apocalipse vinculou o martírio, anteriormente entendido apenas como testemunho, ao sofrimento e à morte. Ele denominou Jesus de Mártir fiel, como já havia feito com Antipas, um dos membros da igreja de Pérgamo, que morrera recentemente. O termo marturia aparece 9 vezes no Apocalipse de João, geralmente com este vínculo, então, peculiar entre sofrimento e testemunho. Uma das passagens mais significativas para ilustrar o uso do martírio no Apocalipse está no capítulo 6 do livro, quando João descreveu a abertura de um livro selado com 7 selos. A cada selo, cenas típicas da tradição apocalíptica judaica são narradas, adaptadas aí a um esquema apocalíptico de descrição da história. O quinto selo e a consequente cena apresentam um grupo de pessoas debaixo do altar, isso lá em Apocalipse 6, do versículo 9 até o versículo 11. Ali reunidos estão homens e mulheres que morreram por causa do testemunho. Estão seguros onde se encontram, mas não estão sossegados. Eles querem saber quando é que o seu sangue será vingado por Deus. Como resposta, houve uma espécie de enigma apocalíptico. Abre aspas. Foi-lhes dito que repousassem por mais um pouco de tempo até que se completasse o número de seus companheiros e irmãos, que iriam ser mortos como eles igualmente foram. Fecha aspas. Segundo Apocalipse, então, Deus vai trazer justiça sobre todos os que mataram seus seguidores, mas antes é preciso que se complete uma determinada cota de discípulos que deverão morrer. Com isso, ele dá uma resposta pouco comum para a pergunta frequentemente levantada em círculos judaicos sobre quando o juízo divino viria sobre a terra. A resposta é: o juízo virá quando o número específico de pessoas tiver morrido, da mesma forma como aqueles que já estão debaixo do altar o foram. E como é que eles morreram? Por meio de uma morte violenta, como a dos discípulos queimados por Nero, ou aqueles degolados na invasão de Jerusalém pelos soldados do general romano Tito. A leitura do quinto selo, então, deve ter promovido naqueles leitores o desejo de receber a tal morte violenta, pois somente quando um certo número delas tiver acontecido, viria então o juízo final. Morrer desta forma era uma maneira de participar da instauração do reino messiânico de Deus sobre a terra, pois, segundo esta cena do Apocalipse, existe um número de mortos para ser alcançado, e somente depois disto é que o mal será derrotado de forma definitiva. Outra passagem no Apocalipse, desta mesma perspectiva, está bem no meio do livro, quando o autor narrou a guerra celestial entre Miguel e Satanás. No capítulo 12, lá no meiozinho, o conflito se desenvolve com a derrota da antiga figura judaica do mal, mas as causas
A derrota de Satã não se dão em termos tradicionais. Segundo o Apocalipse, ele foi derrotado por causa do sangue de Jesus e do testemunho, marturia, dos irmãos. O primeiro elemento pode ser interpretado como a explicação que as igrejas davam para a morte de Jesus. Morte essa que teria sido parte estratégica do plano de vitória sobre as forças do mal, representadas pela figura de Satanás. O segundo elemento, entretanto, é derivado do primeiro. Se a morte de Jesus teve um papel na derrota do mal, a morte dos seus discípulos teria função semelhante. Para não deixar dúvidas sobre o tipo de testemunho, marturia, que João tem em mente, ele acrescenta, pois eles desprezaram a vida mesmo diante da morte. É uma outra maneira de dizer que os discípulos só alcançariam a vitória através do martírio. A morte de Jesus deveria ser imitada pelos seus discípulos. O Apocalipse registra que se alguns discípulos de Jesus já tinham morrido em função de sua fé, muitos outros iriam alcançar este mesmo destino. A perseguição, o sofrimento, a morte eram elementos necessários para que a vitória chegasse. Este texto descreve um período de paz e felicidade para o futuro da humanidade no final dos tempos, lá em Apocalipse 20. Mas para que isso efetivamente acontecesse, para que a felicidade imperasse na terra, era preciso que muitos homens e mulheres derramassem o seu sangue. E desta forma, este texto, esta visão, acabou funcionando nos primórdios do cristianismo como um verdadeiro convite ao martírio. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos. Escreva aí nos comentários o que você achou desta visão peculiar de martírio no Apocalipse de João. Até a próxima, se Deus quiser.